Quando se iniciou a colonização portuguesa no Brasil, uma pergunta passou a ser possível de ser feita, né? Quem é que mandava aqui no Brasil? Quem que era a autoridade? Quem do lado de Portugal mandava, tomava as decisões? E aqui entra uma questão bastante complexa, que é a seguinte: a falta de recursos da coroa portuguesa para montar um aparelho administrativo aqui no Brasil, um aparelho político de comando, né? Então, quer dizer, os anos de investimento no comércio com o Oriente, eles acabaram se frustrando, os lucros possíveis não foram tão grandiosos como pareciam num primeiro momento, e Portugal iniciava agora a aventura da colonização do Brasil, né? Correndo até o risco de perder a terra, iniciou-se a colonização. A colonização começa em 1530. Em 1532, já em 1532, portanto, logo no início dessa colonização, foi criada a primeira Câmara Municipal, né? E essa Câmara Municipal era o órgão de governo local. Era quando os homens brancos portugueses, na verdade eles eram chamados de os homens bons portugueses, eles passaram a se reunir numa câmara e passaram a resolver problemas locais. Em conjunto, eles resolviam lá os seus problemas locais. Quando se fala a respeito dos homens bons, o critério para se pertencer a essa categoria era o critério da renda, né? Era necessário ter uma determinada renda. Daí o fato de que os homens bons eles eram os grandes proprietários de terra, eles eram funcionários da coroa, ou seja, membros de uma elite. Indígenas e mais tarde escravos negros, eles passavam longe dessa Câmara Municipal, não pertenciam a esse órgão de poder. E essa imagem que você vê aqui é uma Câmara Municipal, né? Uma Câmara Municipal do século XVIII, preservada na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Então você vê aqui no andar de cima a sala de reuniões e deliberações, também onde se realizam os julgamentos, tá certo? E aqui embaixo, né, nas janelas aqui do lado de baixo, a prisão, onde eram detidos aqueles que eram considerados os fora da lei, ou mesmo escravos fugitivos, ou qualquer outra pessoa condenada à prisão pela Câmara Municipal. Essas câmaras municipais, elas representavam um órgão de poder local que mais tarde passou a ser complementado pelas chamadas capitanias hereditárias. Nós temos um mapa aqui do século XVIII, né, já bem avançado, o período colonial, que mostra as principais capitanias, as primeiras capitanias que foram criadas aqui no Brasil, né? Então a capitania do Pará, a capitania do Maranhão, a capitania do Ceará e assim por diante, de norte a sul, estou indicando essas capitanias. O que era uma capitania? Mais uma vez, na ausência de recursos, Portugal entrega a capacidade de administração da terra para particulares. Não mais particulares que vão governar um município, vão decidir o que acontece na sua localidade com a Câmara Municipal, mas particulares, os donatários dessas capitanias, né, que recebem um território bastante abrangente, bastante grande sob sua autoridade, e que passam a exercer o poder no nome do rei. Eles passam a receber o direito de cobrar os impostos, em que pesa a transferência desses impostos, a necessidade de transferir esses impostos lá para a metrópole. Eles são os responsáveis pela defesa das suas porções do território. Em troca disso, eles recebem os direitos de governo, o direito de exercer a justiça e tudo mais. Então, quer dizer, acima das câmaras municipais, essas capitanias hereditárias representavam um nível médio de poder, né, um nível intermediário de poder. Finalmente, em 1548, a autoridade portuguesa ela cria o cargo de governo geral, né? O cargo de o governador geral. Então agora irá existir um representante indicado pelo rei, um representante nomeado pelo rei, que irá representá-lo, irá exercer a sua autoridade aqui no Brasil, no território brasileiro. Então nós temos esse órgão local de poder, que são as câmaras municipais espalhadas por todo o território, esse órgão médio de poder, intermediário de poder, que são as capitanias com seus donatários, e a partir de 1548 o governador geral. Lembrando que a capital aqui do governo geral, em 1548, foi instalada na Bahia, cidade da Bahia, que hoje nós chamamos lá de Salvador, né? Além de identificarmos esses três níveis de poder, nós devemos levar em consideração o seguinte: se fosse o caso de a gente estabelecer quais os níveis de poderes que predominam ao longo do período colonial,
Se a gente for exibir isso num sistema de coordenadas, né, num sistema de coordenadas cartesianas, vamos colocar aqui no eixo X os séculos da colonização, o século XVI, o século XVII e o século XVIII. Daí eu não tenho a mínima dúvida, né? No início do período colonial, lá no século XVI, as câmaras municipais elas têm muito poder. Devido à falta da presença da autoridade portuguesa, a ainda não existência de um governo geral, a fragilidade desses primeiros governos gerais, essas câmaras municipais elas agem com uma autonomia bastante significativa. Com o tempo, elas vão perdendo essa autonomia. Elas vão sendo obrigadas a responder, a receber as leis que vêm de fora, elas são obrigadas a obedecerem o governador geral e o rei que está por trás dele, na exata medida em que o poder do governador geral vai crescendo. Vão chegando cada vez mais funcionários, vão chegando cada vez mais tropas, ele tem cada vez mais autoridade, cada vez mais meios para exercer o seu poder no Brasil. Então nós temos esse avanço na direção de um poder central, cada vez mais forte, ao longo de 300 anos de colonização. E essa tendência ao declínio do poder descentralizado, do poder que era expresso lá pelas câmaras municipais dos homens bons no Brasil colonial.